Essas perguntas vão te ajudar nessa aproximação com a empresa. Elas te darão toda a base. São várias coisas que depois vão abrindo possibilidades. Se atendeu a empresa e você vai resolvendo e melhorando esse cenário para você trazer mais empresas. Bem-vindo ao podcast Atrair Empresas. Podcast que vai ajudar você, prefeito, a gerar emprego, renda e aumento da arrecadação municipal por meio de atração de novas empresas para o seu município. E no episódio de hoje nós vamos responder a uma pergunta que sempre me fazem, os seguidores fazem, os clientes fazem, e eu vou responder porque com certeza poderá te ajudar nesse processo de atração de empresas. A pergunta é: quais perguntas eu vou fazer quando for atender empresas? Então eu recebo essa pergunta principalmente das cidades que já estão fazendo essa ação de prospecção de empresas, querem trazer empresas para os municípios. Logicamente, quando você já está nesse processo de trazer empresas, você já conheceu o cenário do seu município, já sabe onde pode indicar lugares, enfim. Então eu já vou responder pensando nas cidades que já estão preparadas aí para começar a prospectar empresas. E às vezes, como aconteceu comigo, eu comecei a fazer esse trabalho, dentro da gestão pública em 2013, quando eu fui convidada para ser secretária municipal de desenvolvimento econômico da cidade de Salto. Eu nunca tinha atuado na gestão pública. Eu vim da iniciativa privada e eu sei que muitos que estão me ouvindo aconteceu isso também, porque a bem da verdade, inclusive uma informação, faltam gestores preparados para trabalhar nessa parte de desenvolvimento econômico. Então, eu fui convidada porque eu tinha atuado num projeto do Sebrae, onde a prefeitura teve contato comigo, depois o vice-prefeito, que era secretário de Desenvolvimento Econômico, conheceu meu trabalho nesse projeto por 3 anos, e quando ele se candidatou a prefeito, ele convidou-me para ser a gestora da pasta, porque ele conheceu o meu trabalho ali junto às empresas, e ele queria fazer também uma gestão empreendedora, trazer novas empresas. Eu levei para esse trabalho toda a experiência que eu já tinha no mundo corporativo. Eu sou formada em administração, depois eu fiz gestão pública, depois que eu entrei na prefeitura, achei que era importante eu conhecer a administração pública, também estudar. Mas na minha carreira, desde os 12 anos, que eu comecei a trabalhar com 12 anos, eu sempre estive negociando alguma coisa, ou vendendo alguma coisa para complemento de renda, depois assumi papel de gerente, trabalhei em várias empresas, sempre no mundo de negócios, fechando negócios pequenos e grandes negócios. Então eu sempre estive nesse meio. Então eu tive essa facilidade de aprender técnica de vendas. Então eu levei isso também para gestão pública, quando eu fui secretária, de como que eu poderia atender empresas. Então eu tive que conhecer um pouquinho o que eu ia oferecer, que era a cidade, o que eu tinha para oferecer, que eu costumo falar, eu tenho que vender a minha cidade. E também conhecer o cliente, o que o cliente precisava, e para que eu pudesse também poder ajudá-lo nessa escolha da minha cidade. Então, quais perguntas que eu faço quando eu estou com a empresa? Primeiro, lógico, quanto tempo a sua empresa atua no mercado? Essa informação é importante, porque eu lembro que uma vez eu estudei, dos meus estudos, eu lembro que os japoneses falavam que uma empresa, quando ela chega nos seus 10 anos, ela já está consolidada, Então eu sempre guardo essa data e eu pergunto, quanto tempo você está no mercado? Não significa que a empresa que está começando não venha. Tem muitas empresas que a gente atende que estão no começo e hoje cresceram. Mas na época eu usei essa técnica. Quanto tempo está no mercado? Ah, que bacana. Qual segmento que você atua? E olha, para você que está aí e está aprendendo comigo, não se preocupe. Na época eu não sabia nem por onde começar. Eu fui exercitando e aprendendo pela experiência que eu tinha em vendas, facilitou. Nossa, quanto tempo está no mercado? Ah, eu faço isso. Então tinha muita atividade que eu jamais imaginava o que era. Ah, eu trabalho com vácuo, Aqueles caminhões de vácuo. Eu nunca tinha ouvido falar, então eu me interessava, aproveitava, me interessava, me explica como funciona, até para eu conhecer. Então fui conhecendo. Quanto tempo está no mercado é uma pergunta. Quanto tempo demorou para você se consolidar no mercado? Quais são seus clientes? Uma pergunta importante para você conhecer. De repente a empresa já tem cliente que tem nome, isso é legal. Então,
eu cheguei a atender empresas, por exemplo, pequenas. Quais são os clientes? Eu trabalho para Toyota, eu trabalho para Mercedes, eu presto serviço não sei para quem, eu entrego serviços para Casas Bahia. Então é legal você saber para quais clientes essa empresa trabalha. Vai conhecendo o perfil, né? E seus fornecedores, né? Vem de onde? Que matéria-prima você precisa? Por quê? Dependendo da pergunta, se essa empresa vem, pode ser que a sua cidade tenha matéria-prima. Então você tem que descobrir. Então, quanto tempo está no mercado, que segmento que atua, quais são os seus principais clientes, seus principais fornecedores. Depois, onde você está localizado, a cidade que você está localizada, imóvel próprio? É importante você saber. Pode ser que seja próprio, pode ser que seja alugado. E que tamanho de área que é? Você tenta descobrir tamanho de área, qual é o tamanho do galpão construído? Bacana. E você está procurando um novo espaço agora, né? Tamanho de área que se precisa para você trazer sua unidade aqui para minha cidade? Que tamanho de área que se precisa? Vamos dar um exemplo daquela falha que está lá na cidade que ela está, hoje ela está numa área de 10 mil metros quadrados, ela tem um galpão de 5, mas já está pequeno, e ela quer transferir toda a unidade porque ela fechou um grande negócio, ela precisa dobrar a produção, e ela fala, olha, eu preciso de uma área de 20 mil metros quadrados, vou fazer um galpão de 10, vou fazer um outro de 5. Então, todas essas informações é importante para que você conheça a demanda e a necessidade da empresa. Então, essas são as perguntas básicas que eu costumo fazer, e depois, lógico, na conversa a empresa vai contando. Daí, bacana, de repente, dependendo do tipo de segmento, você também, teu material seria bom para exportar ou você já exporta? Às vezes a própria empresa, quando ela começa a falar um pouco da história dela, ela já conta, ela já responde essas perguntas para você. Ela costuma falar, olha, meus clientes, porque você pode ver, se você entrar no site de uma empresa, você vai encontrar ali a história da empresa, os principais clientes, os produtos que ela tem. No site da empresa é padrão, tem isso. Então, quando a empresa vai se apresentar, automaticamente ela já fala isso, que vai responder essas perguntas. Porém, se a empresa não fizer, você tem que estar com essas perguntas respondidas. Se ela não falar, você pergunta. E sempre assim, Eliana, dá vergonha de perguntar. Dá mesmo? No começo eu tinha, hoje não. Você vai criando um clima, digamos, um sentido. E, nossa, que bacana, parabéns, então. Qual o valor do faturamento anual? Não tem vergonha de perguntar. Porque é normal, eles sabem que quando eles vão procurar, a prefeitura pergunta, se eles forem num banco, a prefeitura pergunta. Até para você ter uma ideia do tipo de empresa que você está trazendo. Então, pergunta. Depois, a outra pergunta importante. Quantos funcionários diretos você tem hoje na empresa? É importantíssimo, porque você quer trazer empresas para gerar emprego e renda. Hoje eu tenho 50, tenho 100. Que ótimo. Se você vier para essa unidade, que você já vai... Daí você tem que ser esperto, porque você já colheu a informação, você usa a informação para fazer outra pergunta. Nossa, eu tô vendo aqui, né, que eu anotei. Você quer uma área maior, você vai dobrar, então, o tamanho de galpão, é isso? Você vai aumentar também o número de funcionários? Se você vier para minha cidade, você vai trazer toda a sua equipe ou você pretende contratar daqui? Eu vou trazer mais a equipe de gestão, porque fica caro, então vou contratar daqui. Que bacana. Quantos novos empregos você acha que vai gerar? Olha, eu vou precisar no total de 100 pessoas. Vou trazer 10 da gestão, umas 90. Nossa, que bacana. Anota. Em seguida, esses 90, quais são? Você tem ideia? Mais ou menos, tem empresa que fala, eu vou precisar de uns 40 de operador de produção. Vou precisar de torneiro mecânico. Quantos torneiro mecânico? Tal, que bacana. Eu vou precisar de ferramenteiro, enfim. Se é uma empresa química, eu vou precisar, você vai anotando. Dependendo ali da conversa, do ambiente que se criou nessa entrevista, nessa reunião com a empresa, você anota. Por isso que é importante ter já um caderno e você vai vendo. Dentro da minha metodologia, eu acabei criando uma metodologia que eu coloquei o nome de Acelera Polis, ou seja, acelera cidades. Polis em grego significa cidade. Então, como eu fui fazendo isso, e eu comecei a ser procurada por prefeitos quando eu trabalhava em Salto, secretários, depois em Capela do Alto, eu pensei, como que eu posso ensinar o que eu faço? Então, eu
acabei criando um curso online, que aliás eu devo lançá-lo no começo do ano para quem quer aprender, e eu criei uma metodologia. Então tem um script que eu sigo ali, as perguntas que tem que fazer, e a minha recomendação, se é a primeira vez, se você não tem essa experiência, imprime como se fosse uma folha da que eu estou usando aqui, e você fala para a empresa, eu vou aproveitar e perguntar algumas informações para você, até para eu poder ver como eu posso te ajudar. De boa, você fala, eles gostam de responder, e você vai tendo. Com o passar do tempo, você pega a prática. Então, se eu atender uma empresa hoje, eu quase que nem preciso anotar, porque eu já sei as perguntas que eu faço e guardo as respostas. Mas, no começo, é caderno, é uma folha, organização, e você vai conversando e a empresa fica até contente de saber que você tem organizado. Olha, ontem eu atendi uma empresa que está querendo ir para o município que eu faço consultoria, e esse empresário, ele fez contato comigo, ele falou, gostaria de conversar com você, e eu estou em São Paulo. Eu falei, podemos conversar, pode ser uma reunião online. Já fizemos uma reunião online, e ele estava num restaurante junto com o sócio dele, eu orientei, eu vi tudo que ele precisava, e nesse caso, como o município tem incentivos fiscais e tem possibilidade de inclusive doar área, eu falei para ele, empresário, nossa, gostei de conhecer a tua empresa, escuta, para que eu possa te atender melhor, eu vou te mandar um plano de implantação para você responder simples, que é basicamente você vai colocar essas informações que nós falamos aqui na reunião por escrito para mim, que vai ser um pré-cadastro, pode ser? Nossa, que bom, pode me mandar que eu já tenho tudo pronto. Mandei ontem, ele deve me encaminhar hoje. Então é normal você colher essas informações. Você pode ter isso também, pedir ali, depois se você precisar de mais informações, você preparar um questionário e mandar. Porque lógico, quais perguntas devo fazer quando for atender empresas? Essas perguntas são as que eu mencionei, que irão te ajudar para você colher informações para poder verificar quais áreas se pode indicar para a empresa. Se você tem um incentivo fiscal, vê se encaixa dentro da exigência para a empresa ter o incentivo fiscal. Se a tua cidade tem possibilidade de doar áreas, informações para você ver se vai encaixar na contrapartida que você vai exigir para doar uma área. Então, são as informações básicas que você precisa ter. E eu queria te dizer que se você não está acostumado, se vai ser os primeiros atendimentos, não tenha medo. Você faz e começa fazendo, você vai pegando prática, você vai criando a tua forma de atender a empresa. Então, é bem tranquilo. Só que é importante você se organizar para atender bem, antes de tudo conhecer bem o que você tem para oferecer para sua cidade, porque você faz essas perguntas e a empresa vai fazer pergunta também. Olha, tem área que eu posso comprar? Como que tá o preço? Tá barato? Tá caro? E você, para responder, tem que ter essas informações, que eu também já oriento, tanto no meu curso, nas minhas mentorias. Se você quiser, você pode procurar conteúdo no meu canal do YouTube, né? Eliana Moreira, você coloca lá, você vai achar. Tem a metodologia que eu faço, né? Para descobrir tudo isso. Eu falo que é fazer um inventário, conhecer o que você tem. Então, você pode, se você ainda não está atendendo empresa, primeiro fazer a lição de casa anterior, de conhecer o seu município e sabendo que a empresa vai perguntar para você, né? São duas fases, você tem que perguntar, mas com certeza a empresa faz perguntas. E você tendo as informações, você responde. Se porventura a empresa te perguntar alguma coisa que você não sabe, não sinta-se envergonhado nem inseguro. Você vai ser muito honesto com a empresa. Olha, essa pergunta não tem agora, mas eu vou me informar, já tem aqui o seu e-mail, se não tem, me passa teu e-mail, vou fazer esse levantamento e te dou um retorno, ok? Ok. Detalhe, do que você falar que vai dar retorno, retorne rápido. Nem que seja para você falar, olha, estou passando aqui para falar que ainda não consegui a informação, porque eu pedi lá para o departamento, praticamente até quarta-feira que vem eu te dou um retorno, mas tem que posicionar, porque as empresas falam, nossa, eu fui na prefeitura, a pessoa até me explicou, mas depois não deu o retorno que eu precisava para montar. Então, quando você for começar a trabalhar nessa prospecção de empresa para sua cidade, lembrar de uma orientação que eu já dei em outros podcasts, que é pensar assim, a minha empresa a minha prefeitura é um produto, a minha prefeitura eu vou vender um produto,
e vou atender um cliente que é empresa para vender a minha cidade. Se você pensar isso, você tem que fazer um acompanhamento do seu cliente, acompanhamento dessa empresa que você está atendendo, né? Para que você consiga efetivar a vinda dessa empresa para sua cidade. Então, quanto mais informações você colher, mais você vai conseguir planejar e falar, nossa, com essas informações eu consigo indicar aquela área lá no bairro tal, dá para a empresa comprar, daí você vai apresentar para o dono da área. Olha, se a empresa tem urgência, precisa de um galpão, de repente a empresa precisa de um galpão de 1.000 metros quadrados para pelo menos trazer uma parte da operação enquanto ela vai construir, por exemplo, você já indica. Então, todas as informações são importantes. Lembre que as perguntas, elas te darão toda a base. Eu achei muito interessante quando chegou para nós essa pergunta, né? Quais perguntas devo fazer? Então, significa que esse gestor está interessado mesmo em aprender e começar a praticar. E eu posso dizer para você que você começar, você vai adquirindo experiência, aprendendo, porque lá atrás eu também não sabia muita coisa e consegui aprender e consegui dar resultados. Aprender tudo? Ainda não, eu aprendo a cada dia, a cada empresa que eu atendo, eu aprendo e falo, nossa, eu podia ter perguntado para outra empresa e anoto. Eu sou uma pessoa que gosta de aprender e vou anotando. Então isso já é uma forma de capacitação. Esse conteúdo que eu estou produzindo também que faz parte da minha missão. Eu quero ajudar o maior número de municípios para que eles possam gerar emprego e renda e aumento da arrecadação. E a forma que eu descobri, que eu percebi, que muitos gestores nem percebem que existe ou nunca ninguém falou para eles, é você criar um cenário para atrair empresas. É criar um cenário físico, lugar que você possa indicar para a empresa ir, um distrito, se não tem, criar, incentivar a criação. Criar o cenário de atendimento, de conhecimento para atender melhor a empresa, desburocratizar os processos, é mudar para que a empresa fale, nossa, eu fui tão bem atendida naquela prefeitura e eu acho que eu vou levar a minha empresa para lá. E é geralmente isso que as empresas acabam falando quando nós vamos fazer os anúncios delas, né? E para dizer, e a gente acaba perguntando, por que você escolheu a nossa cidade? E eles falam, foi muito bem atendido aqui, então tinha um cenário bom, tem incentivo fiscal, mas uma das primeiras coisas que eles falam, foi muito bem atendido. Então essas perguntas vão te ajudar nessa aproximação com a empresa, vão te ajudar a você conhecer as suas demandas, as suas necessidades, para que você possa ali falar, venha que a gente te ajuda. De repente ela fala, nossa, eu tô precisando importar uma máquina, eu quero vir para cá, importar. Daí se você já tem contato com apoiadores, por exemplo, nós temos muita aproximação com a agência de investimento do governo do estado, Invest São Paulo. Invest São Paulo oferece apoio gratuitamente para as empresas, então se você não conhece, vai conhecer, porque se uma empresa precisa, você já pode indicar. Então é assim que nós vamos fazendo, conhecendo. Eu conheço todo o processo que a empresa precisa, eu conheço tudo que a prefeitura oferece e em cada atendimento eu vou descobrindo ainda alguma coisa que talvez a prefeitura possa ajudar ou intermediar. E isso a prefeitura pode fazer muito bem, o prefeito pode fazer, porque às vezes precisa resolver uma questão com uma concessionária de energia, uma questão com uma concessionária de telefonia. Às vezes a empresa tenta fazer contato, não consegue, mas se o prefeito convoca para uma reunião, eles vêm. Então, são várias coisas que depois vão abrindo, né, possibilidades. Se atendeu a empresa, você vai perceber que de um atendimento geram novas demandas no sentido encaminhamentos. Nossa, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer aquilo outro. E você vai resolvendo e melhorando esse cenário para você trazer mais empresas. Então, para finalizar, vamos lembrar, perguntar quanto tempo a empresa está no mercado, qual segmento que ela atua, quantos empregos diretos ela tem, que tipo de mão de obra que ela precisa, quais são os principais clientes, quais são os principais fornecedores, que tamanho de área que ela precisa para ela trazer essa unidade, que tamanho de galpão ela vai construir. Você pode ainda acrescentar, esse galpão que você vai construir, como que você vai fazer o investimento? É investimento próprio? Você vai buscar investimento? Então você pergunta, ela vai te responder. Pode ser que ela fala, não, é investimento próprio. Não, eu tenho metade investimento próprio, outra metade eu vou precisar buscar. Então fazer essa pergunta, quanto tempo você quer montar a sua fábrica aqui? São praticamente as perguntas básicas que você precisa fazer quando você for atender uma empresa que está interessada em conhecer a sua cidade e, quem sabe, levar a unidade dela para gerar emprego, renda e aumento na arrecadação municipal.